Bem-vindos novamente a mais um episódio do Contra o Outlaw, o melhor podcast de direito digital, segundo Rafael Chaia e Luiz Bino, nossos queridos hosts do Contra o Outlaw que não estão aqui conosco hoje. E também uma homenagem especial aos calvos e aos pacientes com alopécia que buscam tratamento. Loucamente. Como vocês estão? Anthony e Raíssa aqui conosco hoje e eu, Luísa. Agora eu tô péssimo. Você citou os calvos, não era pra citar os calvos. Aqui é só pessoas com Você não é mais cabelo calvo. bonito, bem tratado. Você não entra Mas mais é uma nessa imensa categoria. felicidade estar de volta. Você saiu dessa Faz categoria, tempo que eu não apareço por aqui. Você é cabeludo agora. Tô bem cuidado. Hoje eu tô animada, acho que o nosso bate-papo vai ser bem legal. Hoje o bate-papo é sobre o uso de inteligência artificial no judiciário e na advocacia. E já tá um caos, né? Já tá um caos. Já tá um caos. Um caos no sentido de Caos uso não. muito desregulado. Alucinado. Alucinando. A gente não pode mais falar essas palavras agora porque elas têm um sentido mais técnico restrito. Tem. Mas Exato. vamos lá, pessoal. Aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais. Underline, Out, Underline Law, acertei? Acertou. Raíssa V. Pavon, Lu Fatim, Antônia DV, Rafael... .adv. Anthony.adv, Rafael Chaia.adv .adv. e o Luiz Bino. Isso. Isso aí, não deixem de nos seguir também Spotify, Apple Music, YouTube, todas as redes Todas de as streaming plataformas. aí, todas as plataformas. Como faz falta o Rafael Chaia para fazer uma abertura decente, né, pessoal? Nos Foi escusem ótimo. desde já, mas foi ótimo, tá Foi. valendo. É isso aí. Então, falando agora sobre inteligência artificial no judiciário, por que a gente resolveu falar sobre esse tema? Porque a gente recebeu uma publicação de uma decisão e ali tinha um disclaimer, né? Uhum. Que essa decisão foi minutada com o uso de inteligência artificial. Então, é claro que nesse boom de uso da IA, tanto nos escritórios e agora no judiciário, a gente precisa endereçar o assunto porque tem muitas questões envolvendo o uso que superam o mero exercício da profissão de cada um que está ali minutando uma sentença ou minutando uma petição, né? Com certeza. Eu acho que vem muito no sentido de... Nós estamos dentro de um... Já vimos de um período de novas tecnologias que, de fato, a gente não tem como se distanciar desse período e, obviamente, que o judiciário iria entrar nessa perspectiva. Vou falar perspectiva. Entrar nessa perspectiva. Mas sim, né? Então, era algo que os operadores do direito como um todo, tanto da administração pública quanto da advocacia privada, em um determinado momento iriam se deparar com essa realidade. O que a gente precisa pensar, e eu acho que é o principal ponto, é esse uso desregulado, não no sentido de uma regulação legal, mas no sentido de falta de precauções, de responsabilidade e uso ético das próprias plataformas. E exatamente por esse motivo que o próprio Judiciário e o Conselho Federal, né, por parte da magistratura e por parte da advocacia privada, começaram a se movimentar, entendendo o contexto e dizendo, olha, eu sei que a gente vai precisar usar IA, mas o que a gente vai fazer para, a título de exemplo, as regras que regem a advocacia continuarem sendo cumpridas, ou então, em contrapartida, as regras que regem o exercício da jurisdição também continuem sendo cumpridas. E nesse meio termo, nesse contexto, a gente passou a ver várias, digamos assim, aberrações, né? Então, assim, coisas que saíram do controle exatamente por essa falta de perspectiva de responsabilidade ética no uso dessas ferramentas. Então, acho que isso é um ponto de atenção. A Raíssa abordou várias questões aí. Para começar, o fato de o judiciário ter sentado numa mesa e dito praticamente o seguinte, olha, não tem como ficar de fora disso. Sim. O setor privado já admitiu, já está usando e se é algo que vai realmente trazer mais movimentação, a máquina vai agir de maneira melhor, os processos vão ser endereçados com mais agilidade, a gente vai cumprir, inclusive, princípios que garantem que o processo tenha uma duração razoável, por que não usar? Por que não? Mas, já que nós temos que usar, vamos estabelecer os limites. Até porque, Agora, caso eles só proibissem o uso, eles simplesmente iam empurrar os servidores ou os magistrados para um uso totalmente sem regulação certeza. e isso não ia funcionar. Então,
vamos admitir aqui que a gente Vamos tem que admitir, usar perfeito. e regular essa bagunça, né? Sim. Não, a inteligência artificial não tem como deixar de lado hoje em dia, já faz parte do nosso dia a dia. Então, cabe tanto ao Estado quanto ao privado adequar-se a essa nossa nova realidade. É como a telefonia, a internet e hoje a inteligência artificial. E aqui deixa um parêntese muito importante. Quando estamos falando de inovação, temos sempre que pensar em eficácia, transparência e ética. Isso. Se falha um desses três pilares, nós temos um grande problema. Então, claro, serão geradas discussões, até mesmo treinamentos, aprender o uso eficaz, transparente e ético da inteligência artificial, que é a nossa nova tecnologia, faz parte do nosso dia a dia cada vez mais. Tem até uma imagem que eu uso em uma das minhas aulas que ela tem o seguinte título: A Era da Eficiência. E o IA do final da eficiência diz respeito à inteligência artificial. E o que a gente espera enquanto eficiência com o uso de sistemas que se utilizam de IA. E aí a eficiência operacional, obviamente, que é o que a Lu pontuou. Então, eu, enquanto Poder Judiciário, eu quero que, de fato, as coisas andem mais rápido, talvez a um menor custo, ainda que, em um primeiro momento, até que exista toda essa adequação de tecnologia, a gente sabe que o custo vai ser muito alto, né? Porque o custo da tecnologia, ele é alto. Até que ela, digamos assim, se estabilize e comece a, de fato, ter uma redução em outros custos. Mas ela é algo caro. Então, essa eficiência que se espera, operacional, de entregar, talvez, jurisdição, né, dizer o direito, vamos colocar assim, de uma forma bem técnica do direito, não veio outra palavra na minha cabeça, de entregar mais rápido, porque a gente tem um grande problema de demora do Poder Judiciário, e isso traduz muito uma questão social, porque o Brasil é um país que judicializa muita coisa, né? Então, se a gente pegar em contrapartida, por exemplo, território norte-americano, existe muito mais conciliação, mediação, arbitragem, resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. O nosso aqui não, o nosso aqui Acaba nós desaguando temos tudo. tudo vai para o judiciário. Então, a gente basicamente somos temos um perfil de população, de jurisdicionados que, assim, de maneira bem informal, não consegue resolver por conta própria, né, os nossos próprios problemas. A gente delega ao Poder Judiciário. E isso sobrecarrega, inclusive, as pessoas que fazem parte do judiciário, né? Então, por uma questão humana mesmo, acaba que não se dá conta de fazer com que os processos andem rápido. Fora os prazos processuais, que naturalmente já levam aí um tempo para correr, mas enfim. Então, essa questão de celeridade, eu acho que vem muito numa perspectiva muito positiva com relação ao uso de IA a partir do momento que, de fato, ela começar a ser usada de uma forma suficiente. Só que, em contrapartida, o que me preocupa muito é a questão, e a gente pode levantar um outro ponto, do próprio letramento digital. Então, assim, até que ponto as pessoas, ou a partir de quando as pessoas vão começar a ter esse uso consciente dessas ferramentas, ou vão conseguir utilizar de uma forma consciente. O que trouxe a nossa discussão foi a decisão, acho que era do TJDF, né, se eu não me engano, de que, de fato, aquela decisão foi feita com o uso de inteligência artificial generativa. E, inclusive, tinha a ressalva de que, por isso, poderia conter erros. Essa ressalva me incomodou. Essa ressalva que foi o problema. Por que essa ressalva nos incomodou a todos ali no grupo do podcast, quando a gente estava discutindo? Porque o básico, quando a gente fala do uso de IA no judiciário, isso tanto na advocacia quanto na entrega da jurisdição, né? É a revisão humana. Tudo, até trabalho de escola. Para tudo, né? O básico é a revisão humana de uma decisão automatizada, né? Para tudo. Então, se tem aquele disclaimer de que poderia haver um erro, tendo em vista o uso recente da IA, tendo em vista os estágios iniciais da inteligência artificial, significa que, poxa, muito ruim. Pode ter passado algum erro de IA que um humano não pegou. Então, já vai totalmente de encontro àquilo que a resolução do CNJ, por exemplo, estabelece. Como básico, que é a revisão humana. Sim. Para quem estiver nos ouvindo, resolução 615 do CNJ
traz lá exatamente isso, supervisão humana obrigatória em decisões automatizadas. E, inclusive, para as garotas que estão aqui conosco que amam LGPD, lembra que isso também foi um grande debate na LGPD no início ali em 2018, Sim. a questão de decisões automatizadas e a importância da revisão humana. Então, assim, não é um assunto novo, não é a primeira vez que estamos passando por Não, isso. há muitos anos a gente vem debatendo isso, justamente porque nós sabemos os riscos, porque mundialmente nós tivemos exemplos drásticos da falta da revisão humana em cima de uma decisão automatizada. Isso, assim, Sim. partindo do pressuposto que uma decisão automatizada não tem o conhecimento de todos os meandros que o humano conhece, e partindo também do pressuposto que essa decisão automatizada, ela decorre de uma programação que filtra tanto tudo que tem na internet, quanto tudo que foi programado por um humano. Ou seja, a probabilidade de erro continua a existir. Sim. Sob o manto de uma falsa percepção de que é algo matemático, de que um raciocínio matemático não falharia. E isso não é verdade, porque não é simplesmente uma resposta matemática. Existe um enviesamento. E aí, por isso que a gente fala do viés algorítmico, né? Existem decisões, por exemplo, que levam em consideração um alto índice de reincidência de determinado grupo, de determinada minoria, quando, na verdade, a gente sabe que os índices não estão tão escorreitamente verificados assim. Então, no sentido de, por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma época em que o Compass identificava como alto risco de reincidência de criminosos que faziam parte da população negra. E colocavam como baixo índice de reincidência criminosos brancos, quando, na verdade, esse número não era exato. Então, passou-se a se recomendar que não fosse utilizado apenas o Compass para as decisões, principalmente que falavam sobre reincidência, sobre as decisões que falavam de liberdade provisória, etc. Então, essas cautelas não existem por mero receio. Nós temos exemplos práticos mundialmente afora que nos recomendam esse exercício de tanto auditagem quanto freios maiores específicos, né? E freios esses que alguns foram adotados na própria resolução do CNJ para impedir que o judiciário, desde já, adote isso aí. Outro ponto que é curioso... vocês já assistiram Minority Report? Aqui é aquela predição, né? A probabilidade, antes de acontecer, a probabilidade daquilo lá acontecer. Ou então, quando a gente fala sobre previsibilidade de pensamento ou de opinião de alguém com base nas suas microexpressões faciais ou com base na sua postura corporal. Existem ferramentas de inteligência artificial que já analisam depoimentos de testemunha. Hoje em dia, tá? De graça. Você não precisa pagar nada por isso. Você carrega ali o vídeo da sua testemunha ou da testemunha que você quer analisar e você pede para IA analisar as microexpressões faciais e o comportamento dela, como que ela gesticula, como que ela fala, se ela pisca, as palavras, o tom que ela usa, para verificar se aquela testemunha está falando a verdade ou não. O fato dessa ferramenta fazer isso e te entregar isso, inclusive gratuitamente, não significa que o judiciário vai poder usar. Então, Inclusive, o CNJ coloca isso como um risco e uma proibição. É uma proibição expressa na resolução do CNJ. Exato. Vamos achar onde que ela... Se tem um impacto aos direitos fundamentais, eu tenho aqui riscos expressos. Reconhecimento de emoção por biometria, avaliação preditiva do comportamento delitivo e classificação de pessoas por traço ou condição social. É isso que a gente está falando, se encaixa no primeiro, né? Com certeza. Exato. Sim. Se tem potencial discriminatório, potencial impacto nos direitos fundamentais, realmente não é para isso que nós vamos utilizar a inteligência artificial, principalmente no judiciário, porque hoje existem diversos erros, já trazem problemas e é muito importante mitigar o risco e o erro ao máximo. Uma decisão errada ou com base em dados errados tem um impacto violentíssimo na vida de uma pessoa.
Agora eu não lembro se é uma frase de um filme ou a frase de um juiz norte-americano, mas a respeito disso. Eu acho que é daquele juiz norte-americano muito famoso que aparece em vídeos, talvez a Luísa saiba quem é. Mas Muito ele fala querido. que o pior dano é você ter um erro judicial. Porque realmente, uma decisão errada acaba com a vida de um ser humano. É muita responsabilidade. Sim, Com certeza. por isso quando a gente fala da nossa profissão para as crianças, né, a gente sempre bate naquela frasezinha, é melhor a gente ter um culpado solto do que um inocente preso. Isso é verdade, gente. É muito É pesado. inadmissível para o jurista, né, pensar... Sim. Enfim, a gente tá na mesma página, né? Eu não sei se vocês Não, a pensam gente tá- diferente, mas um Não. inocente preso Eu para mim é só inconcebível. Não, é citar inconcebível. o Homem-Aranha agora, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu errei a citação. Não, mas assim, a gente já. A questão do erro no Poder Judiciário é algo que já é muito discutido muito antes Sim. dessa expectativa, desse cenário de novas tecnologias. É algo que de fato sempre aconteceu. E quando você traz isso para um contexto que potencializa muito, né, essa possibilidade, acaso não se tenha responsabilidade no uso das ferramentas, isso traz uma preocupação muito grande. Né? Porque, assim, grande parte da população brasileira também, por uma questão social, não tem tanto conhecimento. Então, muitas vezes a gente fala assim, é possível a revisão de uma decisão automatizada. Mas nem todos vão saber isso, como fazer isso, se realmente eu tenho esse direito. Você não pode esperar o cidadão ir atrás disso, né? Você já Isso. tem que deixar isso Você tem que by deixar default, isso. né? Desde a origem, deixar Isso, estabelecido perfeito. que... Já desde da programação, da elaboração, enfim, porque não é algo muito acessível, né? E eu acredito que até... e eu acho que isso fala na resolução do CNJ, que o Antony pontuou, essa questão de transparência e de cadeia de governança de uso de IA. Né? Porque eu posso pedir a revisão de uma decisão automatizada, mas como o judiciário vai instrumentalizar isso para que isso realmente aconteça? Então, isso é uma perspectiva técnica que precisa ser levada em consideração, né? Não é algo tão simples. Às vezes, quando a gente vê a redação da resolução, parece que nossa, legal, muito é isso mesmo. Mas fazer isso acontecer não é tão simples. Como a nossa Constituição, Sim, né? como a nossa Que Constituição. abriga tantas garantias e às vezes a gente ainda está discutindo o básico, né? Uhum. Mas é um texto muito bom, Uhum. muito completo e a gente precisa destrinchar cada palavrinha dele para poder entender qual que é a intenção real de proteção, né? Porque o que o Antony falou é o básico quando a gente vai interpretar essa resolução ou as garantias que devem ser inerentes ao uso da inteligência artificial para o judiciário. Primeiro de tudo, ser ético, e isso não é uma coisa que não é palpável. A gente consegue entender o uso da ética na ferramenta. Ser transparente, auditável, seguro, justo e com a presença de supervisão humana. Quando a gente fala em ética, a gente já falou aí da questão dos vieses discriminatórios, etc. Mas o que nos leva a pensar? Justiça e equidade. Então, se essa ferramenta, de alguma maneira, está desequilibrando ali a aplicação dos nossos princípios que nos são tão caros de justiça e equidade, a gente já tem um problema no uso disso. A transparência. Quando a gente fala em transparência, a gente não quer só que seja feito um disclaimer na decisão. Essa decisão foi fabricada com a utilização de inteligência artificial. Não, a transparência em como se chegou àquela decisão. Como que o algoritmo foi programado para se chegar àquela decisão? Que tipo de dados, porque a inteligência artificial funciona com o aprendizado da máquina. E a máquina aprende com alguma coisa. Com o quê? Dados. Que tipo de dados foram colocados ali para a máquina aprender? Foram dados de decisões que já foram superadas? Foram dados de decisões que trataram de modo discriminatório determinado grupo de pessoas? Então, esse tipo de dados não deveriam abastecer, por exemplo, o uso de uma ferramenta que vai ser utilizada daqui para frente. Se já houve a superação... E olha o peso disso, Luísa. Você pode até considerar, foi baseado em dados muito antigos, porque culturalmente a sociedade muda. Então, Totalmente. o que poderia ser normal em 2000 pode não ser normal hoje, 2025, e vice-versa. E essa resolução, bem como esse uso de inteligência artificial,
tem ênfase em dois tipos, que grande boom que nós falamos hoje em dia, que é a generativa e a LLM, que são as de grande uso, linguagem de grande uso de dados. Então, porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aqui de inteligência. Não, eu vou falar agora. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente, hoje, para quem não conhece, sempre pensa nessas. E aqui eu vou dar um exemplo clássico, generativa, o ChatGPT. Todo mundo pensa nesse. Mas não. É até um fato que eu já comentei em outros episódios do podcast, mas já que tem tempo que eu não apareço por aqui, comentarei novamente. Inteligência artificial, de forma ampla, está na nossa vida tem muito tempo mesmo. O Netflix para te indicar um filme é inteligência artificial. O iFood para te indicar um restaurante é inteligência artificial. E todos os outros aplicativos que nós temos hoje no nosso uso, no nosso dia a dia. O que é a questão? Essas inteligências artificiais não são do mesmo nicho de, por exemplo, uma IA generativa. Não é uma IA generativa. Uma IA generativa é o ChatGPT. Então, é importante trazer isso para a discussão, que é o seguinte: mas o judiciário usa uma inteligência artificial para organizar arquivos, não sei o quê. Isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui justamente da IA generativa e LLMs, que é a linguagem, modelos em grande escala de uso de dados. Essas que nós precisamos de um treinamento, precisamos refinar, aprimorar e saber utilizar da melhor forma possível, forma ética, forma eficaz. E já vem sendo utilizado, né? Esse parêntese aqui, né? Sim, claro. Pelo próprio judiciário, o STJ, o STF, já vem há algum tempo fazendo uso de modelos de IA. Então, eu acho que essa resolução do CNJ, ela até veio um pouco atrasadinha, né? Então, ela veio num cenário que talvez... Pode falar. Um ponto que eu ia falar baseado na minha explicação, mas eu fui... os devaneios da vida eu fui falando de outro assunto, né? Fui explicar, né, previamente outro assunto, mas o mais importante eu não falei. Se você, privado, está testando inteligências artificiais, que a gente gosta de testar, ver como funcionam várias, etc., é uma coisa. Agora, se você é o Estado, você está com os dados de uma pessoa, tudo que exige uma maior proteção, você não pode ficar jogando esses dados em qualquer plataforma. Então, olha o nível de... Isso entra na transparência. Entra nos dados objetivos, a plataforma utiliza, sim. Uso ético. Em qual plataforma? É seguro, não é seguro? Uso ético, uso transparente. Então, isso também casa, tem vínculo com o que a Luísa estava falando. Até saber qual plataforma está sendo utilizada é importante. Porque o fato de você saber em qual plataforma você está jogando dados aí da população enquanto Estado para fazer o uso de ferramentas faz parte de um dos objetivos da regulação do uso de IA no judiciário pela resolução do CNJ, que é o fato de estabelecer mecanismos de segurança. Então, um desses mecanismos é você anonimizar os dados que você está jogando ali. Então, eu vou colocar lá para pedir vou colocar numa ferramenta de IA para pedir um resumo, uma síntese daquele processo, do que é dito ali, do que é usado como regra de quais são os fatos, por exemplo. Pode jogar lá, mas e aí? Você anonimizou primeiro todos os dados pessoais que estão ali no seu... ou você só jogou ali o processo? Porque é diferente, isso, né? Quando a gente vai fazer isso em casa... É uma coisa. Agora o servidor e agora quando você é o Estado... Isso traz uma questão muito importante também do que é o judiciário, o que é o direito hoje. Gente, não tem como dizer que não é multidisciplinar. Hoje, o judiciário, o direito... Eu ouso dizer que todas as áreas devem buscar a multidisciplinariedade. E aqui, nesse exemplo da inteligência artificial, pessoal, não tem como você não ter conhecimentos básicos da LGPD. Porque isso que a gente está falando aqui, anonimização, tudo, isso nós debatemos, trouxemos ali em 2018, quando começamos com a LGPD no Brasil.
Não, a gente debateu antes, né? Porque em 2018 ela entrou na jogada, mas a gente já estava ali treinando, discutindo, né? Isso. E aí um debate que já vem de tempos, exato. Já deu para ter um tempinho aí para aprender de 2018 para cá. Só um parênteses aqui. Muito embora a gente saiba que esse tipo de ferramenta trabalha com embeddings em tokens, então, são representações vetoriais, não são as palavras que você joga ali. O fato de você jogar dados sensíveis ali repetidamente, a gente não sabe que tipo de operação que vai ser feita no futuro. Então, não é como se ele guardasse ali os dados para... eu coloquei ali dados da Raíssa e aí guardou ele, nossa, vou perguntar da Raíssa, ele vai ter os dados dela porque a Luísa jogou na consulta dela. Não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente entende que a ferramenta se utiliza de embeddings em tokens. Só que isso não exime o operador, principalmente quando ele é de uma entidade governamental, de ter a cautela com o uso dos dados de qualquer cidadão, né? E por hora, pode ser que isso deu uma atrasada na utilização da ferramenta, só que esse atraso que ele tem para anonimização desses dados, que hoje em dia a gente pode considerar que tem um atraso, mas pode ser que semana que vem, ou mês que vem, exista uma outra ferramenta que dispense ele dessa anonimização. Ele ganha no uso operacional, né? E isso aqui a gente está falando de segurança. Mas existe um outro ponto, além da segurança, que acabamos de falar, além do uso ético, que também já falamos, a questão da auditabilidade. Por que é importante tocar nesse assunto? Porque existem muitas ferramentas que são black box, são caixas pretas. A gente não sabe que funciona. A gente não sabe como ela funciona. E a gente pode não saber por vários motivos. Primeiro, pode ser uma questão de segredo de negócio. Simplesmente é um sistema proprietário e o dono desse sistema não quer abrir para a gente entender como é que essa IA funciona. Segundo, ele pode não saber como essa IA funciona, nem ele mesmo. Como se está funcionando, a própria IA chega a determinadas conclusões que não são explicáveis até para os próprios programadores. Isso. Aí a gente já fica um pouquinho com medo, né? Dá um medo maior. Dá um medo maior, mas a gente sabe que hoje em dia existem ferramentas que chegam a determinadas conclusões que os próprios programadores ou os financiadores não sabem como as conclusões foram amealhadas. Então, a auditabilidade veio para deixar claro, judiciário, você quer usar uma ferramenta de IA, ok, tem a ciência de que você precisa eleger as mais seguras, tanto para você, judiciário, quanto para o jurisdicionado, porque você aqui representa milhares e milhares de cidadãos. E esse ponto bem legal que você tocou, porque é exatamente isso que a resolução fala. Porque assim, a gente pensa em uso de IA pelo judiciário, né, e essa diferenciação que o Anthony fez de uma forma muito clara do LLM, de IA generativa, mas a gente também, e a resolução colocou isso, que essas tecnologias são fornecidas por empresas, né? Não vem tudo do próprio Poder Judiciário, tudo formatado ali internamente. Então, existe muito essa preocupação de qual é o fornecedor que eu vou contratar para implementar isso dentro do Judiciário. Né? E a resolução traz que esse fornecedor, não nessas palavras, ele tem que ser minimamente adequado à LGPD, porque se ele é adequado à LGPD, ele já tem toda uma perspectiva de segurança da informação, segurança de dados, que vai me trazer essa segurança. E a gente entra também na questão de análise de contrato, do judiciário, contratos públicos, enfim, mas é uma contratualização que precisa ser observada. E toda uma adequação relacionada ao ciclo de vida desses dados dentro de uma ferramenta, que foi exatamente o que você falou, né? Então, quando que eu vou precisar, por exemplo, rever essa ferramenta, porque os dados já estão desatualizados, porque mudou o contexto social, por exemplo, como o Anthony falou. Eu estou usando dados muito antigos, não vai fazer sentido dentro de um determinado cenário. Ou não, poxa, eu estou vendo aqui que isso é importante, estou vendo que está vindo muita resposta ruim. Então, eu preciso ter um feedback específico, o meu fornecedor precisa me proporcionar isso, para que o modelo seja treinado de uma forma suficiente e eficaz.
né? Então, isso vem previsto. Ou então, poxa, Como lá no mistura final... tudo, a eficácia com a Mistura. segurança, com a rastreabilidade, com a transparência. Isso E- que a Raíssa está falando é o É o monitoramento monitoramento. e a rastreabilidade. E a rastreabilidade, porque daí você consegue fechar todo o ciclo, né? Então, assim, eu consigo ter o fornecimento de uma tecnologia que me entrega um resultado que eu espero, uma eficiência esperada, e eu tenho esse controle das respostas, né? Dos outputs. Eu consigo, de fato, ver se eles são suficientes, ou se estão ruins, ou se não deu certo, o que eu preciso. E eu consigo ter isso de forma clara e transparente e auditável junto com o meu fornecedor, né? Quem vai auditar não sou eu jurisdicionada, né, usuária, digamos, do Poder Judiciário. Eu posso exercer todos os meus direitos relacionados aos meus dados, a decisão automatizada, mas essa auditoria, essa transparência é entre o Judiciário e o fornecedor, e as autoridades reguladoras, enfim, tudo que for acontecer ali nesse contexto, que talvez não chegue ao jurisdicionado, mas que precisa ser a ele garantido, ele precisa ter a segurança que está acontecendo, né? Então, a gente fica nesse cenário. Até por uma questão de responsabilização, né? Sim. E aqui, só para complementar, por hora, o acesso ao código-fonte não é obrigatório, mas o sistema precisa ser auditável por outras vias. E então, quando a gente fala de auditabilidade, a importância disso se dá porque o impacto é direto na vida do jurisdicionado, é direto na vida de um preso, é direto na vida de um cidadão que está envolvido ali naquela decisão judicial. E a gente tem que sempre lembrar que o julgador, ele está analisando o papel ou a tela do computador dele, e ali é o autor, o réu, o recorrente, recorrido, mas atrás dessas nomenclaturas a gente tem um ser humano de carne e osso. Sim. A gente tem histórias de vida, a gente tem uma família toda impactada pela decisão judicial que vai traçar os rumos daquele pedacinho daquela vida daquele ser humano, ou então uma gama de funcionários, por exemplo, que serão impactados em suas vidas e nas vidas de suas famílias, a depender da decisão judicial que trate como X ou Y, ou como justo ou injusto, algo que a empresa para a qual ele trabalha foi envolvida, né? Então, sempre lembrar que existem pessoas de carne e osso por trás disso. Então, por isso esses sistemas precisam ser auditáveis, porque a gente precisa reconhecer que não é só matemática exata, eles erram. E se eles erram, eles precisam ser responsabilizados e eles precisam ser mudados, modificados. Então, não é só verificar o erro, é o que nós podemos fazer para que esse erro seja corrigido. A Cathy O'Neil fala muito disso no Algoritmos de Destruição Matemática. É um livro fabuloso que a gente já indicou várias vezes aqui no podcast. E ela fala sobre essa falsa percepção que as pessoas têm de que a IA funciona como exatidão matemática e que ela não erra. E que a primeira coisa que nós precisamos fazer para sentar na mesa e discutir isso é admitir que ela erra. Porque só admitindo que ela erra, a gente vai prestar atenção e pedir auditorias, pedir explicabilidade, pedir transparência e pedir correção. Sim. Isso chega a ser tão engraçado que tem IA generativa, que é péssima em matemática. É uma curiosidade engraçada. Mas, tema polêmico. Percebam que nós estamos falando de questões grandes, questões que envolvem diversos aspectos, complexidade, a empresa, o Estado, etc, etc. Sabe o que vai dar problema de verdade? Fazer um bom e um simples de um treinamento. Por quê? O que é um negócio? São seres humanos. Todo ser humano já fez um teste em casa da inteligência artificial quando ela ficou disponível. Se a pessoa tem como uma verdade para ela o modo que ela utiliza a inteligência artificial e ela representa o Estado, e ao representar o Estado, ela deveria utilizar de outra forma, temos aí um risco real. De forma bem simples, a pessoa, por exemplo, usa o ChatGPT como um buscador, como um Google. Péssimo uso. Se você começa a trazer esses vícios de uso para uma atividade estatal, temos aí sim um perigo enorme. Então, olha como é uma coisa básica, mas a importância dos treinamentos, a importância de mostrar o como utilizar essas ferramentas com o fim esperado, que é no Poder Judiciário. Porque, gente,
Nós, todos os dias, em qualquer rede social que você entra, você vê, até na advocacia, puxa até um gancho aqui na advocacia, em diversos trabalho de escola. A IA alucina, pessoal. A IA, ela tem algumas... ela mente para te fazer bem. Para você ouvinte, guarda isso. Ela mente para te fazer bem. Isso aí vai ficar marcado na sua cabeça, porque é a melhor forma de explicar isso. Porque Ela quer ela te não... atender. Custe o que custar, Custe o que ela custar. quer te atender, ela quer te Exato. responder. E ela Se ela não responde. souber, ela não é um inventa. buscador perfeito. Ela não é um buscador perfeito. Ela tem uma base de dados ali, óbvio que é muito mais complexo do que isso, mas ela quer te satisfazer ali na hora. Então é muito importante ter o treinamento, você saber utilizar. E isso aqui, além do judiciário, porque isso eu falo, já falei em palestra, eu falo para as pessoas, tenha o conhecimento sobre o tema que você está tratando na IA, para que você possa fazer uma boa revisão. Não confia cegamente na inteligência artificial. Ela é uma ferramenta auxiliar. Ela não é o seu novo cérebro. Ela é um auxílio. E isso que você pontuou fez pensar no seguinte: é preciso treinamento de pessoas realmente para uso de IA responsável, porque é o seguinte ponto. Eu posso ter dentro da minha empresa, vamos colocar um exemplo, uma ferramenta específica que eu contratei, tem ali toda uma precaução com o fornecedor, com o banco de dados, com o feedback da máquina e tudo mais, mas como eu controlo, né, o indivíduo de usar, por exemplo, por conta o ChatGPT, né, dentro da minha empresa mesmo e não usar aquela ferramenta que eu propus, né? Então, dentro do judiciário, como que eu controlo que o servidor não vai utilizar o ChatGPT ali rapidinho para revisar uma decisão, um acórdão, situações hipotéticas, mas que podem acontecer. Por isso, esse treinamento de pessoas, ele vai ser importante também, e se não me engano, isso vem previsto na própria resolução, né? Porque é A importante. resolução, Raíssa, ela traz isso. Se você utilizar algo de fora, avise. Ela tem escrito exatamente esse ponto. Se você utilizar alguma inteligência artificial de fora do que do nosso hall, é importante que você nos avise, porque justamente É por pode isso entrar que... nessa questão de até mesmo utilizar algo que entra na responsabilidade dos dados que nós falamos. Sim. Nós estamos dando exemplo aqui, você deu usando o ChatGPT. ChatGPT, muitas pessoas já conhecem. Mas vai que, meu amigo fez uma inteligência artificial ali, eu estou usando ela, eu gostei. Opa, Sim. É por isso que muitos tribunais estão se utilizando dessa abertura que a própria resolução deu de dar essa autonomia para os tribunais estaduais para que eles selecionem as ferramentas de IA que eles desejem utilizar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles têm o Assis, que é eu achei o nome fantástico, bom, né? muito carioca. Que é a IA que funciona para o TJRJ. Eu sei que lá no Amazonas tem uma outra, enfim. Então, cada tribunal pode eleger a sua ferramenta de IA e aí recomendar aos seus servidores que utilizem essas ferramentas. E tem tribunais também que estão contratando ferramentas de IA e pagando para que os seus servidores as utilizem. E não significa que todas elas têm os mesmos erros umas das outras, né? Porque, por exemplo, utilizar o ChatGPT como uma ferramenta de busca, como um buscador, talvez não seja a melhor ideia, mas eu posso utilizar o GPT para outras coisas. Agora, eu posso utilizar o Perplexity, por exemplo, para fazer uma reunião, um apanhado de doutrinas ou de notícias sobre determinado assunto que eu quero me inteirar antes de me reunir com o cliente. E ele te dá as fontes ali bonitinho. Agora, eu magistrado, eu quero carregar em alguma inteligência artificial doutrinas, as minhas próprias decisões judiciais recentes, legislação e determinados benchmarks. E aí eu quero que essa IA me auxilie dentro apenas daquilo que eu carreguei. Eu não quero que ela busque fora
do contexto que eu dei para ela. Então, usa o notebook LM, por exemplo. Aí você quer, sei lá, usar alguma inteligência artificial para redação jurídica dentro do seu escritório. Hoje em dia é recomendada a Claude. Agora eu quero utilizar uma ferramenta de IA para ser gerente dos meus processos dentro do escritório, para que ela seja um agente mesmo. Manos ou outras IAs chinesas aí que dá medo, mas a gente não consegue acompanhar. Não, é muita coisa. Nem a gente que é da área consegue acompanhar. Não, é muita coisa. Mas vejam vocês que são várias ferramentas para diferentes usos. Talvez um dia todas reúnam todos os predicados e aí a gente começa a discutir aqui enquanto meros consumidores, né? Vamos discutir preço, porque o uso, todas elas estão oferecendo de igual maneira, igual nível. Mas, por enquanto, eu uso o GPT para uma, o Perplexity para outra, o Claude para outra, o Copilot para outra. E cada dia surge uma nova e a gente fica perdido nessa nuvem de ferramentas. Não, mas a Lu trouxe um ponto muito legal. Tem muita inteligência artificial. Tem muita. Mas você trouxe um ponto que é essencial, na verdade, que é a gente precisa testar as plataformas para que a gente possa compreender como elas funcionam, né? E extrair delas o melhor resultado dentro daquilo que eu quero, que eu preciso. Porque, exemplo, não dá para eu fazer uma assinatura de todas as plataformas, porque talvez não faça sentido, né? Eu vou assinar o Perplexity, o GPT, o Copilot, o Humanos, o Cloud, o Notebook LM. Isso tem um custo que talvez não faça sentido no meu dia a dia profissional, ou aquilo que eu preciso no meu dia a dia profissional. Então, daí, eu testando a versão gratuita, por exemplo, lógico, com muita responsabilidade dessas plataformas, eu consigo ver qual faz sentido eu assinar. Então, poxa, o Perplexity é legal, né? O GPT é legal, ou o Grok talvez é melhor, gostei mais do design, da forma como ele responde, da interface ali da plataforma. Então, esse uso e esse teste é muito legal. E é legal quando a gente consegue trocar essas experiências também, né? Então, poxa, você usou uma ferramenta que eu ainda não tinha utilizado. Ai, poxa, que legal, funcionou, eu vou testar. Por isso até a gente estava falando recente no grupo a importância de ter essa versão gratuita, né? Essa pra gente conseguir testar se sua pretensão, né? Porque grande parte delas são pagas em dólar, né? Levantei essa questão porque realmente dá raiva de, quero testar não sei o que, e no limite tem que pagar. Mas, qual que é um problema que ocorre na internet? Quem gosta de automatizar e utilização de bots, nós temos isso no meio digital. Aí mora o risco e o que a empresa tem medo. Se você coloca ali, libera, por exemplo, o uso de 5 dias, 3 dias, nós vamos testar por 3, 5 dias ali, colocar nosso e-mail bonitinho, beleza. Isso é empresas de games que têm esse receio, porque vem desse nicho. Pessoas que criam 100, 200, 300, 500 perfis e lá vai porrada, tudo automatizado para ir rodando. Então, se você libera 5 dias de uso, sobrecarrega um monte. Pode travar o próprio sistema da inteligência artificial, porque se alguém começar a utilizar a boot para ficar utilizando o Pro, só trocando e-mail, e aqui não é um humano que vai estar fazendo isso. Sim, derrete o servidor como foi da OpenAI, não foi? Vai dar uma travada na IA. E não recentemente, é toda IA que tem um servidor que tem algo robusto. Recentemente, uma ferramenta liberou o uso para graduandos que tivessem e-mail educacional, @educacional. E aí, muita gente criou e-mails provisórios com arrobas educacionais para se utilizarem do período gratuito de 15 meses de determinada ferramenta, não direi qual. Foi no Brasil? Foi. Você vê, o Brasil tem um negócio cultural diferenciado, né? É o jeitinho brasileiro, já tem até estudo sobre isso, o jeitinho brasileiro. Oi? No mundo dos games, quem mais faz isso é a China. Ok, a China já tem um número populacional enorme. É muito enorme. É engraçado. Uma questão de proporção. Uma questão de proporção, Isso aí, na época dos Games Play to Earn e dos NFTs, você via vídeo na internet, o cara com 100 telas de computador mexendo, tudo automatizado, é bizarro. E automatizações e boots ainda existem. Então, com certeza, se as melhores IAs
como o ChatGPT, por exemplo, liberasse ali o Pro por 5 dias, ia ter até gente vendendo acesso Pro do ChatGPT por 3 meses, o bootzinho ia Ganhando fazendo. dinheiro em Então, cima do gratuito, um né? risco. É um risco, é um problema. É um problema. Então, por Não, isso que a empresa, óbvio, a empresa tem esse conhecimento, e ali na reunião interna falou, pessoal, isso aqui é uma red flag terrível, vamos evitar. Mas Quem sofre com isso somos nós, o usuário, que quer testar, quer fazer o negócio ali e ver como é que funciona. O Anthony, como advogado de direito empresarial, deve saber que isso está inserido no risco do negócio. O capitalista já perscruta isso quando ele vai liberar o uso gratuito em determinados dias, ele faz parte da pretensão dele. E ele tem que ter segurança da informação para travar, talvez, um e-mail fake. Sim, faz parte da questão de segurança dele. Sim. É ele que tem que proteger o negócio dele, né? O modelo de negócio dele. Isso é muito bom. Se o brasileiro quiser usar de graça com e-mail fake, ele vai usar. Não é o jeitinho brasileiro, o problema é a segurança da informação da plataforma. Exato. Que absurdo. E aí entra mais uma vez a multidisciplinariedade. Então, nós temos que ter esse feeling para compreender o ecossistema. Hoje nós falamos de ecossistema, nada deve ser analisado individualmente. Sim. Não tem nem como, né? Mas o que mais que a resolução proíbe? Da resolução. Trazendo esse ponto de criação de e-mails fake, por exemplo, só para ter acesso a uma plataforma, a gente pode fazer um link com a resolução quando ela traz aquela dinâmica de eu não posso, enquanto judiciário, enquanto magistrado e investido de jurisdição, delegar para a ferramenta uma decisão que deveria ser prolatada por mim. A gente tem na Constituição Federal a identidade física do juiz. Assim como nós temos na Constituição também o advogado enquanto função essencial à justiça e funções que são privativas do advogado justamente por isso. Então, nós temos uma dinâmica hoje não, né? Essa é a principal dinâmica do direito, que a jurisdição ela é inerte, né? A jurisdição é o poder-dever de dizer o direito. Então, eu, cidadão, movimentei o judiciário porque eu não consegui resolver um conflito por conta, né? Bati as portas do judiciário por intermédio do meu advogado, porque o judiciário está lá paradinho, o judiciário e a jurisdição, melhor dizendo, está lá paradinho. Eu bati as portas por meio do advogado, que é dotado dessa capacidade postulatória e etc. Obviamente, a exceção lá do ius postulandi, mas a regra geral, bate a porta, e eu quero que o Estado juiz, que foi investido dessa jurisdição, né, nós entregamos esse poder-dever a ele, que ele próprio, né, munido lá das suas capacidades, da sua imparcialidade, de todos aqueles desses princípios que são inerentes à própria magistratura, exercício da magistratura, me entregue uma resposta. Né? Então, essa delegação por completo a uma inteligência artificial de algo que deveria ser feito pelo juiz, isso vem de uma forma muito expressa e proibida pela própria resolução, né? Quando ela coloca que, de fato, não pode haver essa substituição integral do juiz, exatamente por isso. E, em contrapartida, o Conselho Federal da OAB também tem uma previsão expressa na recomendação de uso de IA para a advocacia, no sentido de que nós não podemos, enquanto advogados, da mesma forma que os juízes, delegar por completo a atividade que é privativa da advocacia. Isso em um cenário um pouco maior, né, ou indo um pouquinho para trás, né, olhando lá para trás, a gente tem muito a dinâmica de que o direito ou a forma como existe essa resolução de conflitos no contexto social, ela diz muito respeito às partes se sentirem satisfeitas com aquela decisão. E isso demanda uma dinâmica humana. Né? O Estado juiz entendendo qual é a minha demanda, por isso a gente tem as audiências de instrução, audiência de conciliação, para que exatamente aquilo que você pontuou, não é só uma folha de papel, existe uma pessoa por detrás daquela folha de papel. E o juiz ele vai ter o contato com essa pessoa nas audiências. Né? Então, ele vai ali se instruir, né? A gente instrui o juiz com provas para que ele prolate uma decisão. Então, não tem como ele se instruir com aquelas provas e delegar essa decisão para uma inteligência artificial, enfim, ainda que seja muito boa a ferramenta,
Porque ele que teve o contato com a parte, né? Com as partes, com o advogado, ele que foi instruído. Existem Ainda que ele princípios que dizem que ele é o destinatário da prova. Ele é o destinatário da prova. E a mesma Ele coisa com o que fez o advogado. concurso. Ele que fez o concurso, foi admitido no concurso, foi investido da jurisdição. E a mesma coisa com o advogado, né? Eu, enquanto advogado, não posso delegar por completo a minha atividade, que é privativa da advocacia, para uma ferramenta. Isso diz respeito até à profissão propriamente dita, né? Qual é a relevância da profissão se eu delego por completo? Por completo, A minha meu atividade, ofício. o meu ofício, que eu fiquei 5 anos estudando, mais pós, mais não sei o que, não sei. Enfim, e delego por completo. Então, esse é um ponto de proibição da resolução que é bem interessante e de importante observância, porque a gente já viu o exemplo que a gente deu no começo de que, de fato, a redação da decisão foi feita por uma IA. Isso foi colocado de forma expressa na decisão, inclusive com o indicativo de que por isso poderia conter erros. Né? E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, no sentido de eu vou embargar essa declaração, essa decisão, qual vai ser o fundamento? O que o judiciário vai me responder nesse caso? Existe explicabilidade? Existe... Abre vários flancos aí, né? Vários... Eu não sei quem fez esse disclaimer, se foi alguém do CNJ, se foi alguém do Judiciário Estadual, se foi algo restrito dessa decisão. Acredito que não seja restrito dessa decisão, porque eu já vi em outras decisões de outros tribunais. Mas se essa pessoa quiser nos explicar a motivação da parte final desse disclaimer, ou seja, de admitir que pode haver erro na decisão por ocasião de a ferramenta de inteligência artificial estar no seu estágio inicial de implementação e evolução, fale com a gente, para a gente entender por que esse... foi, né? Porque fica um pouco até... Porque se existir um erro, deve haver a revisão humana. A gente não pode admitir que, olha, pode ter um erro da IA nesta decisão. Se houver um erro da IA nesta decisão, o erro tem que ser corrigido pelo humano. Já deveria ter sido corrigido antes da disponibilização. Ficou até um negócio meio... Risco, ficou estranho, não é? Ficou estranho. O primeiro risco que me vem é isso. Não teve a revisão humana? Não tem como eu não pensar nisso, sabe? Ficou como eu diria, palavra um pouco juvenil, assim, não, eu tô sendo sincero que foi feito por IA, só que não é esse. Os primeiros termos do disclaimer são excelentes. Aprovamos, aplaudimos, porque é a questão da transparência. Agora, abriu-se a porta para se admitir que poderia ter um erro de IA que não foi revisado pelo humano. Então, isso ficou bem estranho e acho que merece merece que este tribunal se debruce sobre o tema para atenção especial. Para explicar para o jurisdicionado. Merece uma transparência a respeito. E sobre o que a Raíssa estava falando da proibição de suplementação, né? Assim, o magistrado ser totalmente substituído pela IA enquanto dignatário da prova ou enquanto prolator da sentença. A gente passa a refletir, poxa, então, se houver um mecanismo de obstaculizar petições iniciais por ausência de plausibilidade a partir de uma IA, que não vai passar pelo juiz, eles só impedem que essa IA tramite no judiciário. Então, a gente não teve revisão humana, foi só uma ferramenta de IA. Então, esse filtro de plausibilidade já não passa, já não é coerente pelo próprio regramento do CNJ, né? E a gente já tem alguns tribunais, inclusive, que às vezes é até uma automação, não, mas acho que deve ter inteligência artificial, com certeza. Porque assim, já vem embargo de declaração, já vem aquela decisão automática. Isso daí já é por si só errado. No próprio STJ, a questão de admissibilidade de recursos especiais. O que a gente precisa de uma explicabilidade de como são critérios que isso aí objetivos. É feito, critérios, Mas já vem sendo utilizado isso daí realmente. Mas é de se pensar, porque de fato a gente acaba entrando numa nova forma de atuação, inclusive do advogado, né? Quando vem essas respostas do judiciário. Que ter, a gente admite que tem que ter. Não adianta certeza. Falar que tem gente que reclama, mas agora é tudo robô. Se não tiver robô, o nosso judiciário não está dando conta tendo robô. Fica impraticável. Sim, é impraticável. É muito volume. É muita coisa. Volume. E aí a gente vai depender de blockchain, de contratos inteligentes, né, smart contracts, etc. Para a gente reduzir um pouco esse excesso
de litígio que chega até o judiciário. Sim, muita coisa. O que a gente pode filtrar aqui enquanto sociedade para que não bata as portas do judiciário? O que a gente pode fazer? Isso tem que ser pensado, né? Que isso já vinha sendo uma discussão, inclusive, da resolução do CNJ com os métodos alternativos de resolução de conflitos, que também não deu muito certo, assim, na prática, porque a gente realmente tem essa cultura de judicializar tudo, né? Utilizando, inclusive, Mas o judiciário outro como ponto na um prática, fantasma, Raíssa, né? Vou te processar. hoje, sinceramente, eu já nem acompanho mais. Mas na época, e aqui vai. Opa, aqui tá caindo. E na época, uma época até 2014 para frente, quando eu tive bastante contato com esses métodos, um dos problemas que foi colocado foi a questão do preço. Era bem Era caro fazer caro. isso. Eu não sei hoje em dia se ainda se melhoraram algo, mas ainda é bem É. caro, né? Hoje existem poucas câmeras de mediação privada, né? As que tinham aqui, inclusive, eu acho que até fecharam, também estou um pouco por fora do assunto, mas não vejo tanto a recorrência do uso. Eu acho que o que mais se usa é a própria arbitragem, que daí não entra numa autocomposição, ela é uma heterocomposição, mas acaba saindo do judiciário. Então, os tribunais arbitrais eu acho que têm mais força hoje. E na época a discussão, inclusive, foi a remuneração dos mediadores no Poder Judiciário, que daí, né, se colocou como uma fase obrigatória dentro do processo civil em 2015, audiência de conciliação e mediação, e não se tinha mão de obra para fazer essas audiências, né? Ou o espaço específico, até que foi alterado a própria espaço físico dos gabinetes para que se separasse a mediação da audiência de instrução. E aí começou-se a ter essa remuneração dos mediadores, porque de fato você está se disponibilizando a ir, é um trabalho. Então a questão financeira sempre foi um ponto, tanto do custo para aquele que procura, quanto na perspectiva do judiciário, o custo para o judiciário. E tiveram todos os treinamentos, os mediadores, mas era algo muito legal que também não teve uma Sabe o que eu adesão. gosto? Que eu acho que o legislador deveria se debruçar sobre isso para estimular que isso se propagasse mais. É quando as empresas de e-commerce oferecem a composição alivia sistema. Houve atraso no recebimento do produto, o recebimento do produto não foi do modo adequado, ou o produto não foi o esperado. Que a própria plataforma resolva essa celeuma para que o consumidor não precise levar isso ao judiciário. Sim. E para isso o legislador pode oferecer modos de tornar mais interessante para o comerciante ou para a plataforma que essas questões fiquem restritas à plataforma e não extravasem para ir para o judiciário para resolução, né? Mas como, por aí, exemplo... Luísa, Até a questão de tributação, fora a reputação, respeitabilidade. Imagina, Sim, se eu vou comprar vai entrar uma questão financeira. Para a Sim, empresa vai por isso que gerar um precisa A do gasto plataforma estímulo. resolveu muito precisa melhor. ser interessante para ela, É né? muito interessante esse estímulo. Porque ela vai ter que ter ok, vamos resolver, mas vai ter que ter um profissional ali para resolver. O profissional não é barato. E a quantidade. Eu estava pensando em contratos automatizados mesmo. Sim. Que sem um profissional humano, que a pessoa se submeta àquela composição, né? Então, por exemplo, houve atraso no produto. O próprio sistema verificou que houve um atraso, já vou dar um cashback, por exemplo. Algo que torne interessante que a pessoa não leve aquilo para um litígio real no judiciário, né? Ou um desconto, ou a devolução de parcela do valor. Sim, né? ficaria legal. O que poderia ser feito pelo legislador para tornar isso mais interessante? Isso é uma mudança de cultura. Exato. A gente já falou no podcast, em algum episódio, sobre a questão de passagem aérea, né? Se houve atraso, se houve cancelamento, já é debitado automaticamente na conta, não precisa o passageiro ir lá fazer alguma coisa. E sabe o que é interessante? Hoje, na advocacia, esses são os cases assim, que mais rodam em massa. Questão de aéreo, questão com e-commerce, etc. Então, e olha como é uma questão cultural, uma questão polêmica, uma questão que pode trazer hate, porque se a gente quer tirar isso do judiciário, vai acabar tirando da advocacia e etc., já que vai tratar internamente, tira ações de massa, vamos assim dizer. Tem gente que ganha muito dinheiro com ação em massa. Então, além de uma questão cultural,
vai ser uma questão cultural, mas também pode ter um bloqueio cultural econômico, Sim, porque vai Sim. certamente mudar haverá um lobby, Com a certeza. né? economia de pessoas. É interessante, gera debate. Gera Literalmente, debate e vai gera gerar uma debate. pressão, talvez até dos próprios advogados, que Também vão dos ter um próprios nicho advogados. reduzido, né? Não, a gente já tem. Sim. Você precisa pensar que o Brasil é um cenário muito complexo social e cultural e reflete muito na advocacia. Por exemplo, eu não tenho conhecimento se fala de advocacia predatória fora do território brasileiro. E é algo que é muito pesado hoje no Brasil. Então, assim, é uma questão cultural muito forte, né? Então, por mais... Parece que a gente tem essa visão de que eu preciso judicializar tudo e o judiciário vai me dar muito dinheiro, né? Então, isso é tanto da parte ruim quanto boa. Então, qualquer coisa, esse movimento judiciário, isso foi algo que atravancou muito o juizado especial e hoje o juizado especial é completamente desconfigurado da sua essência, Sim. quando na verdade era para ser exatamente, talvez para essas questões. Bom, rapidão, vou ali, resolvo eu mesmo. E não, se desconfigurou como um todo. O próprio Procon... Porque a Luísa falando nessa questão das passagens aéreas liberou alguma coisinha aqui no meu cérebro que eu lembrei. Porque quando você pesquisa, inclusive nas plataformas onde você vai fazer a publicidade, você consegue ver lá temas. Isso do aéreo, tem muita gente que trabalha isso em massa. E quando você realmente para pensar, é uma besteira enorme no sentido de... Deixa eu ver uma palavra que não vulgar, porque na minha cabeça que só estou pensando naquela que começa com F. Mas no sentido seguinte, a empresa poderia resolver isso de uma forma muito melhor, muito mais humanizada, em vez de simplesmente não responder e deixar uma coisa bizarra ferrar com o passageiro. Não, mas Existem empresas que fazem isso, que é muito satisfatório. Por exemplo, Mercado Livre, é muito legal a dinâmica de troca, de restituição, tá funciona. vendo? Já Quando você tem recebe um tijolinho de volta, né? pela mera reputação, né? Fica, Então, pela dinâmica, né? Então, tem plataformas que fazem, e isso é muito legal. Sim. Sim. Não, mas isso da aviação me lembrou toda Da aviação é essa legal. história. Então volta porque o realmente fio. Vamos falar de difícil. advocacia predatória em outro episódio. Em outro episódio. Ligou um botãozinho não, aqui pra gente. Isso é que a gente vai lembrando coisa do dia a dia. E, lembrando coisas do dia a dia, o ser humano é um tremendo julgador de outro ser humano. Correto? Se você vê o jeito que a pessoa se veste, o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se porta, até mesmo o peso da pessoa, uma barba feita, um cabelo, você julga, tatuagens, etc. Sim. Isso, cada ser humano, se você guarda para você, tudo bem. Agora, se você torna isso externo, aí temos um pequeno probleminha. Agora, se você faz isso no judiciário e baseado numa inteligência artificial, aí nós temos um problemaço. E é isso que o CNJ tenta evitar e está expressamente proibido a classificação de pessoas com base na personalidade. O que a gente tem na prática disso? Vamos supor, se você utiliza a inteligência artificial para verificar se uma pessoa em uma determinada área, por exemplo, previdência trabalhista, a pessoa tem diversos processos, você já cria literalmente um preconceito sobre essa pessoa de é um malandro, essa pessoa aqui, é um a inteligência litigante artificial contumaz. Isso, um litigante contumaz. A inteligência artificial já verificou que ele sempre está pedindo insalubridade. Cara, você perdeu a essência do judiciário aí. Sim. Isso aqui você não pode tratar com ele fez uma vez de má fé, ele sempre vai agir de má fé. Não pode ter traços para classificar a pessoa com como base se fosse na aquele personalidade. alerta, né? Em outro processo, esse reclamante mentiu. Então, a probabilidade dele estar mentindo aqui... Isso aí tem que ser uma ponderação do ser humano. A IA não pode ter isso como uma como red padrão, flag para orientar a decisão nesse sentido. A mesma coisa com as emoções. Aqui a gente está falando de personalidade, mas o mesmo poderia se aplicar a emoções. A resolução do CNJ também proíbe
que as ferramentas de inteligência artificial se utilizem do julgamento de emoções dos jurisdicionados para tomarem qualquer tipo de decisão. Disso decorre, por exemplo, que eventuais câmeras utilizadas em salas de audiência não podem ser utilizadas para a gente extrair delas os vídeos, pedir para a IA analisar as emoções perpetradas pelas pessoas enquanto ali estando nas salas de audiência, para que a gente possa interpretar se ela estava nervosa, se ela estava suando, se estava mentindo. A gente não pode fazer isso. Não, Até porque a gente sabe que além. isso, quem assistiu 007 Porque sabe que tem isso são gente comportamentos aprendidos, São né? comportamentos aprendidos. Exato. Então, E determinadas Você pessoas não pode conseguem levar em consideração comportamento social, comportamento psicológico. Comportamento social, exemplo básico, a pessoa está bem vestida, a pessoa está mal vestida. Comportamento psicológico, você não sabe o que está se passando ali. O tom de voz. o tom de Se eu- voz, é, né? É igual briga por WhatsApp. Nossa, eu escrevi em maiúsculo, tô brigando. Gente, Não, você estava só se no escrevendo, né? WhatsApp nós humanos falamos, não tem como a gente ter uma percepção plena, a não ser quando está ao vivo com a pessoa. Imagina uma inteligência artificial, não pode de forma alguma, isso é um risco enorme. Cada um tem o seu tom, cada um pode estar passando por um Seu momento. momento. Por exemplo, se eu estiver dando um testemunho e quiser ir no banheiro, eu já tenho uma voz mais grossa, eu vou estar com uma voz ali extremamente terrível, não tem nada a ver com o caso que eu estou testemunhando. E a inteligência artificial vai levantar uma flag porque internamente eu só queria ir no banheiro. É um problema. Sim. Tava só pode segurando, pode né? ser que daqui a algum tempo a gente tenha elementos que possam indicar com uma acurácia, uma certa confiança, as microexpressões, o comportamento humano, mas por hora não é algo totalmente infalível que possa, por exemplo, lastrear uma decisão orientada por uma inteligência artificial. Sim. Mas outra coisa que a resolução também proíbe é que se alimentem esses sistemas de IA que eventualmente o judiciário vai se utilizar sem a devida curadoria de dados. Então, a gente Perfeito. sabe que quem estuda LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, sabe que a qualidade dos dados é imprescindível para que a gente tenha justiça no caso concreto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aí para as pessoas que estão nos vendo. Se os seus dados de pagamento estão sendo interpretados pelo banco com base nos seus dados de pagamento de 10 anos atrás, quando você pagava tudo atrasado, hoje em dia você paga tudo certinho, você é, né, fiel. Mas essa interpretação é com base em dados antigos, talvez você não tenha êxito em conseguir um empréstimo hoje em dia, porque os dados equivocados lá do passado estão alterando o seu score do presente. Tá? Então, é por isso que a gente diz que deve haver uma curadoria de dados, os dados precisam ser relevantes, atuais, representarem nos casos concretos, a cultura do local, do tribunal, etc. Então, disso decorre na prática que a gente não pode usar uma IA que só treinou, por exemplo, com decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que é uma realidade diferente. É uma realidade diferente de Minas Gerais, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem práticas, por exemplo, de pecuária que são levadas em conta quando nós vamos apreciar um caso concreto que trata, por exemplo, de reintegração de posse, que trata, por exemplo, de parceria pecuária, um caso que trata, por exemplo, de imóveis rurais. Então, essa dinâmica do nosso Estado precisa ser levada em conta e ela não seria levada em conta se a nossa IA do nosso Estado levasse em conta decisões somente do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que tem outra realidade social e cultural. Então, achei bacana a resolução prever a curadoria de dados, porque é de extrema relevância, né? A gente precisa de dados corretos, atuais e relevantes para treinar direito uma IA, porque a IA se alimenta de dados. Então, né? Né, Anthony? E de macarrão. Que mais Não, que a resolução proíbe? Só para quebrar o gelo, eu tinha que falar uma besteira. Cara, mas tem coisas assim que é importante trazermos à tona para realmente tirar essa dúvida, e tem coisas que faz parte do básico, faz parte do basilar, que são as questões de... A Luísa ama esse tema, questões de viés discriminatório. Nós trouxemos exemplos aqui, já falamos que
teve problema no passado, tem problema, por exemplo, com identificação facial. Então, as tecnologias, principalmente tecnologias que usam dados, precisa ter muita cautela com essas questões que envolvem o enviesamento de dados, porque principalmente quem que está colocando os dados ali no final do dia é uma pessoa, é um ser humano. Pode ser um escritório, 3 prédios de escritório, mas é um ser humano. Sim, só para deixar mais claro para o pessoal, quando a gente fala de vieses discriminatórios, é pelo simples motivo de que a inteligência artificial amplifica os nossos próprios preconceitos. Tanto os preconceitos inseridos em eventuais decisões, ou eventuais notícias, ou eventuais programações, porque os programadores são seres humanos, né? Existem ali os vieses, os preconceitos, e aí o que a IA faz? Ela amplifica esses preconceitos. Então, é por isso que ela precisa sempre ser auditada, porque isso sempre vai se verificar. Porque não vai acontecer de a gente acordar no mundo amanhã sem preconceito, infelizmente. Não vai acontecer. Então, faz parte, né? Então, como que isso se implementa na prática? A gente já falou ali da questão racial, por exemplo, na verificação da reincidência, em que eventuais ferramentas identificavam uma reincidência maior porque eram homens negros. E, na verdade, isso poderia decorrer simplesmente de um sistema que era preconceituoso e que, antigamente, dava decisões mais rígidas contra homens negros na prática dos mesmos crimes praticados por homens brancos. Então, não era que a reincidência era maior ou que homens negros praticavam mais crimes, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quando a gente fala sobre violência contra crianças dentro de casa, o número é muito maior de homens brancos de classe média abusando de crianças do que de homens negros. Só que isso não... Para a população leiga, talvez isso não seja, né, não sejam índices que estão à disposição da população. Aí, quando a gente fala também de discriminação de gênero em medidas protetivas, então, essa superlativização dos nossos preconceitos pelas ferramentas de IA se implementa em vários casos, né, de vários nortes no judiciário. E eu acho que outro ponto interessante, talvez para a gente caminhar pro finalzinho, é que a gente tem cada vez mais essa dinâmica de responsabilidade civil baseada em riscos, quando a gente trata de tecnologias e meio ambiente digital. A própria resolução coloca a classificação de riscos das IAs, eu acho que o Anthony já falou isso. O PL 2338, ele traz essa classificação de risco também. O PL de reforma do Código Civil, hoje muito discutido, traz também essa dinâmica de responsabilidade civil baseada em riscos, porque disso tudo que a gente conversou, a gente pode concluir, ainda que de forma parcial, ali, bem preliminar, porque ainda a discussão é muito aberta, que hoje a responsabilidade, né, o dano causado por uma inteligência artificial, por exemplo, que tem um resultado discriminatório, uma IA preditiva que faz uma predição ali um pouco errada, um pouco inconclusiva, enfim, nesse sentido, o risco é muito grande, né? O dano é muito grande. E a indenização financeira, ela não é mais suficiente nesse cenário para amenizar essa dor, né, da vítima. Então, diferente era quando nós tínhamos a responsabilidade civil, porque eu caí no supermercado e quebrei a minha perna, né, porque ali não tinha o aviso que o chão estava molhado. A gente tinha vários casos disso, né, ou uma responsabilidade civil por um dano moral que eu sofri porque uma pessoa me xingou, né, mas me xingou ali fora das redes sociais. Então, a gente tem, assim, o impacto da inteligência artificial, o impacto de ofensas morais no meio ambiente digital como um todo, ele é muito alto, né? E ele, muitas vezes, ele se perpetua de uma forma infinita, que não tem como você tirar aquilo de uma plataforma, não tem como voltar atrás daquilo que já foi exposto, até por uma questão de dificuldade de contenção das coisas dentro dessas ferramentas, dessas plataformas. Então, hoje, essa dinâmica de nova perspectiva de responsabilidade civil é algo que me chama muita atenção e é algo muito legal. Porque, de fato, precisa mudar
para que a vítima daquele dano se sinta, ainda que minimamente, socorrida quando ela se deparar com aquela situação, né? Socorrida pelo judiciário. Sabe o que eu lembrei agora? Circulou mês passado um vídeo de um senhorzinho fofíssimo. Você nunca imaginaria que ele fosse um mentiroso. Ele simplesmente pegou um copo descartável, jogou um líquido no chão e se jogou no chão. Caí. Socorro. Nem imaginou que tinha uma câmera no lugar. Caí porque tava molhado o chão. E aí, esse tipo de conduta acaba influenciando, porque todo mundo que viu esse vídeo agora vai olhar com maus olhos os pedidos indenizatórios das pessoas que efetivamente caíram porque o chão estava molhado, né? E nem tudo é assim, né? Não, nem tudo é assim. Existem Eu caí na vítimas minha reais. própria casa esses dias porque o chão estava molhado. E eu nem sou um senhorzinho. Quem indeniza quem cai na própria casa? Deus. Quem advoga pro advogado que cai? Agora, a Mas gente vai um ter que fazer bate-papo um de episódio agora inteligência de IA na artificial. advocacia. De IA na advocacia. Sim. A gente palpitou um pouquinho na Inteligência advocacia, mas foi artificial mais no tem judiciário. Tem Vamos encerrar? muita Considerações corda, né? finais? Eu ia puxar as considerações finais. então puxa. Pois puxe. Então vamos. Já pede para Bom, nos seguir e fala de isso, novo pessoal. nossas redes sociais. Quer falar por último, não então? lembro Daí de você todo encerra com as redes Não, sociais e... eu não lembro a sede de todo mundo, não adianta. Vai, vou falar. Tá. Pessoal, inteligência artificial tem tema que não acaba, isso é muito bom. Percebam que temos diversos episódios falando sobre diversos temas que envolvem inteligência artificial e não tem como. Nós somos o melhor podcast de direito digital, o maior podcast de direito digital, com especialistas em direito digital, então nós vamos falar de inteligência artificial até esgotar o tema, pois somos especialistas no assunto. E dito tudo isso, meninas, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Uma composição única, nunca tivemos eu e as duas meninas super poderosas. Eu de macaco louco, Florzinha, Docinha, a lindinha Albino. Infelizmente ele não pôde vir, mas considerações finais de cada uma. Eu adorei falar sobre isso. A gente tem que tratar disso, inclusive nas nossas redes privadas, né? Tem. Porque as pessoas não sabem que tem uma resolução do CNJ que fala sobre o uso de IA no judiciário. E é bem aquilo que você disse. Como é que o cidadão vai saber que ele pode, por exemplo, opor embargo de declaração né, em face de uma decisão que teve um disclaimer daquele, por exemplo. E pleitear que, de fato, sejam aplicadas as regras ali previstas na resolução. Então, é uma matéria para a gente estudar e voltar a falar sobre isso. E fica aí a sugestão para a gente tratar de IA na advocacia, na prática mesmo, né? Na prática. Já tem um convidado em mente. Considerações finais, esse tema é uma discussão muito importante. Eu acho que o CNJ deu um passo muito importante quando ele fez essa resolução. É uma resolução completa, né? Tem toda ali a perspectiva de o uso, governança, classificação de risco, direito do usuário ali, enfim, de quem para quem é direcionada essa ferramenta. Então, achei muito legal essa dinâmica do CNJ. E sim, a gente precisa divulgar esse conhecimento. O conhecimento, ele não tem muita serventia quando ele fica só com a gente. Então, a gente precisa, de fato, disseminar. E nós que estamos no judiciário, né, como um todo, operadores do direito, eu acho que esse é um papel nosso, especialmente, né? De fato, dizer para a população em geral o que está acontecendo, o que pode ser feito, quais são os direitos, e também, em contrapartida, se algo que a gente identifica não é suficiente, não está legal, levar isso também ao judiciário, em debates abertos, participar. Hoje a rede social proporciona muito isso para nós, então a gente pode falar na nossa rede privada ou aqui no podcast, algo que pode ser que chegue lá, né? E geralmente chega. Então, eu acho que isso é muito legal. Por isso, hoje, o nosso bate-papo foi super importante. E é Feito. isso, meninas. Foi um prazer estar com Eu só vocês. esqueci de citar uma coisa. Que Tem o Macaco Louco, as meninas superpoderosas, o nosso querido professor, que é o professor Chaya. Um grande abraço para ele. Pessoal, sigam em nossas redes sociais, sigam o podcast, nós individualmente em cada uma.
YouTube, Spotify, em todo lugar. E aqui fica uma cobrança. Nós vamos, nas nossas redes sociais individuais, trazer também mais conteúdo a respeito, porque nós somos os especialistas, estamos estudando todo dia, falando a respeito. Nós vamos levar esse conteúdo até você. Não vamos deixar que você caia na mão de pessoas que viram coisas na internet e saem falando. Você vai ouvir conteúdo bom de gente boa. E essa é a minha mensagem final. Grande abraço. Obrigado você que ficou aqui até o final. Humildes. E nos vemos no Humildes. próximo episódio. Um abraço. Humildes. Tchau, Beijo, pessoal. Um beijo pro Rafa e para o Bino, que vão nos assistir junto com vocês, nosso público, tá? E mandem inbox pra gente sugestões de temas que vocês queiram que a gente traga aqui no nosso podcast. E atuem vocês também, enquanto juristas, que são formadores de opinião, levem informação de qualidade para as pessoas, porque a gente precisa de informação Sim. de qualidade nas redes sociais e o advogado tem um papel social. Então, exerçam esse papel. Um grande abraço.